E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, olha, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador e biólogo israelense Yuval Noah Harari. Um livro que ganhou uma projeção mundial muito grande, porque pessoas muito famosas passaram a lê-lo desde o lançamento dele e passaram a indicar. E depois disso virou um best-seller mundial. O autor passou a falar em seminário, passou a falar em conferências no mundo inteiro. E pessoas de primeiro time, como Barack Obama, o Bill Gates e também o Zuckerberg, passaram a indicar e depois o Harari ficou famosão aí no mundo inteiro. Mas também esse livro não só caiu no gosto, aí, caiu nas graças dessas pessoas e também de muitas pessoas, né? Por causa só disso não, dessas indicações. Né? Ele também tem, o autor tem o seu mérito, que é fazer com que os conceitos de história e biologia sejam, né, traduzidos aqui, sejam passados aqui para o leitor de uma maneira muito fácil, muito simples. Eu não tenho formação em história, você também não tem, com certeza, ou se tem, vai concordar comigo, que muito do que é escrito nesse livro aqui, conceitos um pouco difíceis para o público leigo, são passados de uma maneira muito fácil, uma linguagem não exaustiva, e eu gostei bastante, viu, gente? Quando você for para esse livro, né, se você for fazer essa leitura, é uma dica aí, né, que a gente aproveita para dar, né? Compre o livro, leia, você vai gostar bastante. Você não vai encontrar nenhum bicho de sete cabeças aqui, não, nada de conceitos muito difíceis dentro da perspectiva daquilo que o autor quer trabalhar. E assim, do que se trata o Sapiens? Né? Por que esse sucesso todo? E o porquê dele ser essa referência toda, né? Dele ter vindo no Brasil recentemente, o autor ter falado aí ter entrevista no Bial com ele, né? Do Pedro Bial. Eu vou deixar aqui na descrição, né? O link de uma entrevista do Yuval Noah Harari para o Pedro Bial, falando um pouquinho do Sapiens, de uma reportagem muito legal que o Bial fez a respeito desse livro aqui. Ele trata basicamente de como a nossa espécie, né, o Sapiens, ela se tornou rainha das espécies, de como nós éramos animais comuns, como qualquer outros, na savana africana de 70 mil anos atrás, e como que foi essa nossa trajetória de sair desse lugar e hoje ser uma sociedade absurdamente transformada pela tecnologia, pela inovação, né, e pelas transformações todas, inclusive falando sobre viagens espaciais, né, nossos empreendimentos tecnológicos, industriais, enfim, que tanto transformaram a nossa espécie, tanto transformaram a nossa trajetória aí no mundo. Enfim, ele data aliás, ele pontilha, né, esse caminho que nós fizemos, a nossa espécie, de lá da África, do sul da África, até nós chegarmos aqui, né? Ele trabalha essa perspectiva e dentro de três frentes que ele coloca, né, para explicar essa nossa trajetória e que ajudam a gente a compreender melhor como que nós nos desenvolvemos tanto. Esses três recortes que ele faz, eles chamam de revoluções, né, para deixar mais fácil da gente compreender. A primeira revolução foi a revolução cognitiva, a segunda foi a agrícola e a terceira foi a tecnológica. A primeira cognitiva, ele explica que nós, depois de a gente ter descoberto o fogo e a linguagem, né, a gente também descobriu a ficção e o pensamento. Ou seja, o Sapiens se viu como um ser pensante, se viu como um ser criador de ficções. A partir disso, ele passou a fazer com que outros da sua espécie concordassem com ele em objetivos comuns. E a partir daí, né, da criação da ficção, surge aí as primeiras comunicações, e daí o Sapiens sai da África, vai para a Ásia, para a Europa, vai ali para as ilhas da Indonésia, dali se surgem as primeiras sociedades marinheiras, e dali ele vai para a Oceania, mas também atravessa o Estreito de Bering, povoa a América, vai até o extremo sul da América, né, que seria a Terra do Fogo, enfim, e dali ele domina o planeta inteiro em coisa de 70 mil anos. E a descoberta da revolução cognitiva foi importante por isso. Onde ele chegava, né, ele podia ali ter novas estratégias para caçar e
vivia a vida no nomadismo, né? Ou seja, andando, caçando, coletando, era uma sociedade caçadora-coletora, essa sociedade do sapiens primitivo. A segunda revolução, depois disso, foi a Revolução Agrícola, que foi a maneira que o sapiens conseguiu para ter os seus primeiros assentamentos, né? Assim, a partir daí surge a ideia de casas, né? Que o sapiens se começa a ocupar o mesmo lugar e dali ele começa também a fazer grandes plantações. E a partir dessas plantações aí surgem as primeiras produções em grande escala de comida, e também ali surgem as primeiras sociedades, a escrita, os primeiros reinos, as elites e assim por diante. As primeiras sociedades, as fortificações, as cidades-estados surgem a partir da Revolução Agrícola, criação da propriedade privada, grosso modo. E o terceiro, logicamente, vai daí agora uns 400 anos de lá para cá, que nós estamos já falando de modernidade, né? A partir da Revolução Industrial e Tecnológica Industrial, que é o que ele trabalha aqui como terceira frente, nós temos aí uma noção de que o sapiens ele deixou de ser, se no passado, né, ele era insignificante frente às outras espécies, aqui ele descobre que ele é mais insignificante ainda, porque a revolução tecnológica traz para os sapiens uma noção de que o mundo não é suficiente para ele, né? E ainda existem outros lugares na galáxia, outros lugares, né, no nosso sistema solar, enfim, e no universo, né, por um todo, que também precisam ser desbravados, conhecidos, enfim. E diante dessa visão toda, os sapiens, né, nós nos vemos cada vez mais insignificantes, né, menores ainda do que nós éramos quando nós começamos a ter consciência disso 70 mil anos atrás. Enfim, e no fim ele conta que a nossa história ela não tem um destino certo, né? A gente não sabe onde vai dar, que assim, a gente não sabe o que vai acontecer de fato com a gente, se a gente vai ser mais ou menos um híbrido de humano e máquina, se a inteligência artificial ela vai ser mais inteligente ainda que a nossa inteligência, ou se nós vamos ter uma trajetória de servir algoritmos, nós vamos ser transformados em meio homem, meio deuses, vamos atrás da imortalidade, da erradicação de várias doenças. A nossa história ainda é inconclusa, né, que ele diz aqui. Então a gente não sabe ainda aonde vai dar, mas a gente sabe por aqui, né, um breve resumo que ele conta. O livro tem aproximadamente 460 páginas, de um texto bem fluido e bem objetivo. Então ele conta a nossa trajetória de onde nós saímos. Ou seja, se a gente olhar para o passado, a gente sabe de onde a gente saiu, mas a gente não sabe para onde a gente vai. Então a história ainda é inconclusa. Um outro ponto interessante aqui no livro, agora para fechar, né, é que esses capítulos, né, em todos os capítulos ele deixa impressões pessoais dele sobre os assuntos. Então ele faz um recorte filosófico existencial também. E, é claro, com reflexões assim pontuais sobre impressões pessoais dele, né, de assuntos que ele acredita e que ele defende. Por exemplo, o veganismo, você vai encontrar umas pinceladas, algumas impressões, umas provocações que ele faz sobre veganismo e sobre outros temas que você vai achar interessante. Ele vai trabalhar uma perspectiva de preconceito, de onde nasceu a escravidão e os grandes mazelas da humanidade aí também, porque ao contrário do que você pode pensar, a humanidade e a caminhada dela de evolução, né, desde o passado até aqui onde nós estamos, não foi somente flores, né? Todas essas revoluções que ele conta e todas essas transformações que a sociedade sofreu, o Sapiens também teve o seu ônus, ele também pagou o seu preço, né? Tem sempre o outro lado da moeda. Então, assim, gente, é um livro maravilhoso, tá? É um livro que tem uma perspectiva de fato de quem entende do assunto, de quem leu sobre isso, de quem pesquisa na área, e não é nada muito, voltando lá no início, como eu falei, não é nada difícil, gente. Bem fácil, o texto é bem fluido, bem objetivo, nada exaustivo, e eu tenho certeza que assim como eu, você vai gostar bastante. Então, se eu pudesse dar uma nota para esse livro, seria 9,5 tranquilamente, porque é um livro maravilhoso e é uma leitura muito gostosa, deliciosa, principalmente quando ele vai entrar nessas questões, como eu falei,
nas perspectivas pessoais dele sobre alguns assuntos, inclusive com umas pinceladas com bom humor, enfim. Eu ri, eu me emocionei, eu aprendi bastante, então eu acho que é a mesma impressão você vai ter quando você estiver lendo ele. Excelente dica de leitura para hoje, gente. É isso aí que eu deixo para vocês. Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder os vídeos aí que a gente vai dar dicas de livros, de leitura, resenhas. Também a gente vai fazer assim resenhas de outros assuntos mais adiante, né? Dicas de filmes, e assim a gente vai devagarinho crescendo o canal, mas não deixa de acompanhar o nosso trabalho que não e nos dá uma força, tá bom? Então deixe seus comentários, se você já leu o livro, o que você entendeu, o que você achou também, dá uma nota para ele, vamos conversar, vamos dirimir aqui as dúvidas que você teve, eu também tive, vamos conversar junto aí, deixa nos comentários o que você achou. E é isso, gente. Eu espero que a gente se veja aí no próximo vídeo. Até a próxima.